Todos prontos, todos alegres, todos felizes, todos vitoriosos. Quem que aprova um orçamento agora, 6 da tarde de um feriado? É uma excelente pergunta, Mr. Eric. Excelente pergunta. Mas com certeza não é o orçamento do Tailgate, né? Se fosse o orçamento do Tailgate, a gente não ia mexer nisso em feriado jamais. A gente só está gravando no feriado. Só isso. Mas tudo bem. Vamos lá, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. E eu não estou vendo quase ninguém direito, porque eu estou sem poder apoiar o microfone, ele está bem na frente da tela, atrapalhando a visibilidade. O Eric poderia até fazer a piada de que, com certeza, eu estou vendo ele por causa do tamanho da cabeça dele, mas não, o microfone é maior nesse caso. Então o microfone está ocupando muita parte da tela. Mas é isso. Boa tarde, meus queridos, nesse feriado de finados, 2 de novembro. É um feriado de finados e eu não vou fazer piadinhas com finados, nem finados presidentes, nem nada. Mas, enfim, é isso que eu gostaria de falar. Boa tarde para vocês. E você, Luque? Estamos sem Fernandão hoje, como você está? Cara, eu tô bem, naquela ressaca, mas uma ressaca boa, né, do final de semana aí. Empates, né? Empates. Poderia ter sido melhor, mas foi muito bom já. Só isso para falar. Boa tarde, Eric. Como vai? Tudo bem? Esse boné do Magic tá bonito. Fala, chefinho. Fala, Luquiba. O chefinho já mostrou o poder dele em começar a gravação dizendo que o microfone dele é gigante. Então, eu acho legal essa imposição de poder já logo no início para estabelecer quem manda no negócio, né? Mas certinho, dia de trabalho aqui, né, sem muitas novidades, cidade parada, nem vou falar porquê, né, porque se você olhar os números, você vai entender por que a minha cidade aqui tá parada hoje, mas de resto tá tudo certinho, bola pra frente, espero que tenha gasolina no posto para abastecer amanhã, que meu carro tá na reserva. Pois é, né, precisa arrumar trabalho pra essa galera, né, porque não é possível, tem que estar muito desocupado, tem que estar muito desocupado. Mas beleza, como sempre, dessa vez eu não vou esquecer, por favor, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook e Tailgate Zone _BR no Twitter. Também temos o nosso site, tailgatezone.com.br, que você pode conferir belíssimos textos, coisa primorosa de Negro Leagues, House da Fama, engordando o jogo. Ixi, tem texto pra caramba. E como a gente meio que deu spoiler na semana passada, provavelmente teremos novos colunistas. Tendo novos colunistas, teremos novos textos. Então fiquem ligados também no site, vale a pena. O Luquibe está tomando uma bela cerveja, eu não. Mas além do que a gente falou aqui, também tem o YouTube. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha e um comentário também, porque isso é ouro para nós. Aí o algoritmo dá uma ajudada, porque o nosso conteúdo tem qualidade. É isso. Luquiba, que você bela. Então, é bela só de propaganda, porque a cerveja é horrível, cara. Essa aqui, ó. Essa aqui. O que é isso? Então, eu comprei pela lata. Eu achei maravilhosa. Eu estava lá em Zurique, aí tinha uma adega lá, com várias cervejas diferentes. Eu me apaixonei por essa lata. Aí o vendedor chegou para mim e falou: "Você gosta de cerveja?" Eu falei: "Adoro." Aí ele falou assim: "Então não leva essa, tem outras melhores aqui." Aí eu falei: "Não, mas eu gostei da lata." Ele falou: "Bom, tá avisado." E realmente, parece água, mas tudo bem. O mundo é um lugar melhor por causa do Luquiba Honesto, cara. O Luquiba Honesto. Tinha que ter uma sessão do Luquiba Honesto nesse podcast. Eu acho verdades da vida. Eu acho que a gente deveria fazer isso. Quando hoje na história sair de quadro, a gente cria esse quadro. Cara, mas eu acho justo o vendedor ter falado pra mim: "Não leva essa." Você já viu algum vendedor chegar pra você: "Cara, não leva essa." Eu falei: "Tá bom." Foi na insistência, falei: "Não, mas eu gostei da lata, achei a lata bonita." Ele falou: "Bom, tá bom. Fica por sua conta, então." E Eric, a gente precisa começar a abrir também, falar de cerveja. Em breve faremos de Omegang. Falaremos de Omegang. Vou tomar uma aqui, falaremos de Omegang. Omegang. Coisa linda, chefinho, coisa linda.
Bom, crianças, então, hoje na história. Ritmo acelerado, rapidinho a entrada. 3/11/1962. Na NBA, nesse dia, tivemos Will Chamberlain fazendo das suas 72 pontos, quando ele jogava ainda pelo Warriors, contra o Los Angeles Lakers. Esse cara tem jogo de tudo quanto é ponto. 100 pontos, 82 pontos, 75, 72. Baita jogador. Se eu não me engano, das 5 maiores marcas, 3, eu acho que são deles. Algo assim do tipo. É muito bizarro. E eu queria só pegar esse gancho aqui para jogar para vocês uma pergunta. Vocês acham que vai ter algum outro jogador que vai chegar a fazer 100 pontos na NBA? Não. A diferença é a competição, né? A competição que ele tinha. Tudo bem, aquele jogo do Kobe lá dos 81 pontos é mágico. Jalen Rose fala até hoje de como ele era um marcador horrível. Mas eu vou parafrasear o J.J. Redick, né? O pessoal daquela época, quem era craque, jogava contra os Plumbers, jogava contra os Firemen, jogava contra outro tipo de competição. Mesmo os piores times hoje em dia não permitiriam isso. E eu incluo esse time aqui entre os piores times. Sabe o que eu acho legal? Que essa discussão desses pontos, tá? É a mesma coisa que a gente falar o que é mais relevante, os 1000 gols do Pelé ou os 1000 gols do Romário. Salva guardar as devidas proporções, mas é isso. Eu não estou desmerecendo, e muito pelo contrário. Ele fez aquilo que ele podia, ele foi um craque na época dele. Tem que contextualizar só desse jeito. Melhor ou pior comparação de época desse tipo de papo. Isso é papo só para bar, sem precisar gravar. Exato. E outra coisa também, bar bêbado. Tem esse detalhe. Os melhores. Você ia complementar, Luquiba? Não, eu só ia concordar com o Eric. Eu acho que assim, nessa época, um jogo de 70 pontos é alguma coisa raro que acontece. A gente viu o Kobe, a gente viu, se não me engano, o Devin Booker, se não me engano, fez também. Não é tão impossível de acontecer, mas é raro. 100 pontos, cara. Você pode pensar que a média dos times é 105. Você pensar, quer dizer, o ataque inteiro vai concentrar num cara, eu acho que não vai rolar. A não ser que você volte para aquele tipo de basquete, 150 pontos por time, aí talvez a gente pode pensar em ter, mas do jeito que está hoje, eu acho muito improvável de acontecer isso. Kobe foi mágico, realmente, como o Eric falou. E tem uma curiosidade dessa do Kobe. Eu lembro que eu assisti algum documentário dele e ele parou de gravar justamente no jogo antes desse. Ele fez o documentário mostrando a vida, tal, nos jogos, não sei o quê. E aí, o último jogo que ele gravou, no jogo seguinte ele fez essa marca. Tanto que até no documentário fala, on the next game, Kobe scored 72 points. Tipo, bizarro isso. É bizarro mesmo. 4 de novembro de 2001. Aqui temos um negócio que não tem as 4 ligas americanas. Aqui é só um feito muito grande. Serena Williams vence o seu primeiro WTA Tour Championship. Inclusive, se eu não me engano, tá rolando ou vai rolar agora. Mas ela ganhou o primeiro dela, lá em Munique, na Alemanha, da Lindsay Davenport. Então, na verdade, a Lindsay Davenport desistiu por conta de uma lesão no joelho. Mas ela ganhou. E o primeiro títulozão aí da Serenona, que é uma monstra nas quadras. E foi muito legal ver a despedida dela também. Falamos da despedida do nosso glorioso Federer, mas a dela também foi marcante, emocionante. Beleza, 5 de novembro de 1968, faz tempo. Na MLB, tivemos pela primeira vez na American League um pitcher recebendo o título de forma unânime. Foi o Danny McLain, do Detroit Tigers. Em contrapartida, só para comentar, quem ganhou também o prêmio na Liga Americana foi não, desculpa, eu estou me confundindo. Nacional. Exatamente, é isso. Na verdade, eu me perdi tudo. É melhor eu ler de novo. Melhor eu ler novamente 5 de novembro de 1968. Eu adoro quando isso acontece. Eu tô com 2 telas, eu tô perdidaço. Em 5 de novembro de 1968, Danny McLain, pitcher do Detroit Tigers, vencia por unanimidade pela primeira vez na história da American League o prêmio de MVP. McLain também foi o Cy Young da American League naquela temporada. Era isso que eu tinha para dizer.
Me confundi completamente. Mas é isso. Então, bela história aí também. 6 de novembro de 1988. Também nada a ver com os esportes. Mas Essa nós semana tínhamos... tá engraçado falar, essa Luquinha. semana. Tá engraçadinha essa semana. Tivemos o britânico Steve Jones vencendo a 19ª edição da Maratona de Nova York. Eric, você vai correr a Maratona de Nova York? Pra quê, cara? Eu faço uma a cada 7 anos. Esse é o meu deal. Talvez daqui a 7 anos, dependendo do meu estado físico, eu encare Nova York. A Bianca disse que é legal, mas o problema de Nova York é que tem muita subida e descida, né? Quando vem do Brooklyn, ponte e desce, não é pela ponte, não é pela Brooklyn Bridge que todo mundo conhece, né? É outra ponte que liga, mas é muita subida e descida e no meu momento a resposta é não, desnecessário. É pela Manhattan? Não sei, aí não tenho essa informação, mas eu lembro que ela falou que tanto que ela machucou o joelho durante a prova numa descida, é muita subida. É horrível, muito ruim, muito ruim. Mas é isso. Seguindo, então, aí voltamos para a NFL e chegamos na NFL, voltamos para os nossos esportes tradicionais aqui do podcast. 7 de novembro de 1943. Tivemos um deprimente empate entre Lions e Giants em 0-0. Esse foi o último placar a estar empatado em 0-0 na NFL. Depois disso, não tivemos mais. Que bom, né? Porque imagina você ver um jogo onde tudo pode acontecer e ficar um 0-0. Nem sempre, cara. Aquele jogo que teve ali da Thursday Night, acho que foi o Broncos, não lembro também, foi tão ruim quanto. Mesmo voltando pontos, acho que foi 12, alguma coisa assim. Também o jogo foi horrível. 12-9 pro Coltão. 12-9 pro Coltão. Foi isso. Olha que beleza. Quantos field goals no mesmo jogo? Maravilhoso. Maravilhoso. Seguindo, então, 8 de novembro de 2017. Também nada a ver, por isso que o Luquiba falou que a semana está engraçadinha, mas nós tivemos o Rodrigo Coxa batendo o recorde de maior onda lá em Nazaré. Então foi uma onda de 24,38 metros. Bizarro. E tinha que ser brasileiro para fazer essas loucuras, né? Porque a gente gosta de arriscar a vida, né? Haja visto a eleição de 2018. A gente gosta de arriscar a nossa vida. Continuando. 9 de novembro de 1985. Aí agora a gente vai falar de xadrez. Sim, o Kasparov se tornava o mais jovem campeão mundial de xadrez. Ele venceu o Anatoly Karpov. Maravilha também. E também, se eu não me engano, foi o Kasparov que perdeu depois para a IBM, para o Blue? Eu sempre me confundo. Eu acho que foi, né? Foi. É aquela dúvida também, né? Perdeu mesmo ou não perdeu, né? Então, é muito bom. Não, a única dúvida é com sonda anal ou sem sonda anal. Tá, mas isso tem que ser o outro papo para um dia que a gente for falar só de trapaças no esporte e a gente fale disso. Porque é muito boa. A gente tem que começar com essa de introdução. Ó! Juro. E só reforçar, novembro é você que escreve, né? Então, seu texto, parabéns, chefinho. Fernandão? Novembro foi o Fernandão, Pensei só que aí dezembro você. serei eu novamente. Dezembro serei eu novamente para a gente fazer uma inversão aí, Luquiba. Isso. Então, palmas ao Fernandão, o excelente trabalho. E bem diferente, né? Porque tivemos surf, tivemos tênis, tivemos maratona, tivemos de tudo. Xadrez também. O máximo que eu já usei foi falar de Olimpíadas, mas nunca ousei chegar em outros esportes. Fernandão mandou bem. E acho que a gente já falou de boxe também aqui, então vale a pena a gente enfiar algumas coisas. Ó, já tá vendo? Introduzir, agora enfiar. Ah, beleza, vamos pular, vai. Vamos pro ponto da semana. Vamos pro ponto da semana. Corta, chuta, pra primeira Eric, o que você ouviu hoje de diferente? A quinta série aflora dentro de mim hoje. Então vai, o que foi? Não, de novo, corta, chupa e... Ai, que maravilha. Deve ser alguma narração do Masterchef Brasil, é isso aí. Narrando o campeonato, competição de caldo de cana. Pô, tem um negócio que eu não consumo faz tempo, cara. Pô, saudade de um caldo de cana. Nossa, verdade, hein? Bonzão caldo de cana. É que tá frio agora, né? Essa semaninha começou meio fria, senão seria uma boa tomar um caldo de cana. Mas enfim, Luquiba, vamos começar por algo que aconteceu recentemente.
que é justo a gente começar a trocar uma ideia, que foi a trade deadline da NFL. Então tivemos algumas movimentações. Foi até podemos dizer que foi até uma trade deadline conturbada pro que é a NFL, né? Teve muita movimentação. Cara, eu vou te falar que foi a mais movimentada dos últimos anos. Primeiro eu vou falar as movimentações, depois a gente para falar algumas que chamam atenção. Começou antes, né, com o Kansas City pegando o Kadarius Toney em troca de uma escolha de terceira rodada e uma escolha de sexta rodada. Aí depois o Baltimore Ravens pegou o Roquan Smith em troca de AJ Klein e 2 escolhas. Aí o Minnesota pegou o TJ Hawkinson e mais 2 escolhas em troca de outras 2 escolhas. Chicago trocou pelo Claypool, né, o Chase Claypool, por uma escolha de segunda rodada. Miami fez uma troca bem generosa, né? Pegou o Bradley Chubb e uma escolha de quinta rodada e mandou o Chase Edmonds, uma escolha de primeira rodada e outra de quarta condicional. Pittsburgh trocou pelo quarterback, né, William Jackson, e uma escolha de sétima pela escolha de sexta de Washington. Miami fez outra troca, né? Pegou o Jeff Wilson por uma escolha de quinta rodada. Aí o Jacksonville pegou o Calvin Ridley por 2 escolhas, uma de quinta e uma de quarta. Essa de quarta é condicional, pode virar até de segunda rodada. Denver pegou o Jacob Martin e uma escolha de quinta por uma escolha de quarta do Jets. Buffalo fez uma troca com o seu Colts, né? Pegou o Naeem Hines em troca do Zach Moss e uma escolha de sexta. Atlanta pegou o Rashad Fenton por uma escolha de sétima do Kansas City. E Buffalo fez outra troca, pegando o Dean Marlon por uma escolha de sétima rodada do Atlanta. Dessas, qual que te mais chamou a atenção, Cle? Eu acho que é a que chama a atenção a todo mundo, que é o Bradley Chubb indo para Miami. Reforçar pass rusher de Miami, um time que foi surpresa no comecinho da temporada. O sorriso do Eric não nega. Teve a lesão do Tua depois, que complicou os negócios, né? Porque eu até esqueci qual é o nome do quarterback reserva lá, mas não dá para... Skyler, o Teddy Bridgewater, depois o Skyler Thompson. Então aí não tinha condição. Mas agora acho que o time voltando, o Tua jogou muito bem no final de semana, inclusive até mandei uma mensagem pro Eric O Tua saudável estava jogando bem. Então eu acho que é um reforço, o reforço que mais me chama a atenção, né? Vai ser bem legal, numa divisão que tá parelha pra caramba, tirando o Buffalo, né? Sim. Eu acho que o que pega primeiro, olhando realmente, a defesa do Miami precisava de pressão no quarterback, né? O Jalen Phillips tem números bons de pressão, mas não consegue o sack, então você tendo alguém do outro lado faz todo o sentido do mundo. Só 2 centavos sobre o Tua, eu acho que o grande ponto aí é o Mike McDaniel, né? Se você olha o número, o average de separação de wide receiver na NFL é 2.9, no Dolphins é 3.7. Então você vê que todos os motions que acontecem antes do snap, que acarretam em 5 ou 6 penalidades por jogo, que me deixa louco, mas por outro lado cria um cenário que trabalha para justamente o que o Tua tem de melhor, que é a antecipação, que é a decisão rápida. Então essa parte vai funcionar. E assim, a troca que o Luquiba mencionou do Jeff Wilson é interessante. Intrínseco assim da NFL, vocês não vão lembrar, eu acho, mas um mês antes de começar a temporada eu mandei uma mensagem no grupo pro João, baseado numa entrevista do Chase Edmonds, em que o Chase Edmonds falou que estava tendo muita dificuldade de se acostumar a correr num estilo de outside zone, e o João deu uma aula pra gente explicando as diferenças, né, do tipo, principalmente na linha ofensiva, como funciona. E cara, na temporada foi isso que aconteceu. O Chase Edmonds simplesmente não conseguiu desempenhar dentro do esquema do Mike McDaniel. Então, tirar ele, que talvez tenha valor em Denver, e trazer alguém que já está acostumado com esse estilo, pode fazer uma diferença em algumas jogadas. Então, cara, time que tem quarterback no rookie deal, botando todas as fichas, eu não tenho que criticar. Eu realmente, assim, pro bem ou pro mal, pelo menos a temporada tá divertida e o time tá apostando. Então, bora. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que assim, eu gostei pra caramba das 2 trocas de Miami. Achei que foi um pouco salgado, tudo bem. O Chubb, uma escolha de primeira rodada, achei que é um pouquinho forçado você abrir mão de uma escolha de primeira rodada por um cara como o Chubb, mas tudo bem. Não vai fazer falta pro Miami, porque Miami tem outra escolha, não mandou a sua própria escolha. Então,
Ok. Não tem mais, Luquiba. Perdeu no, não tem mais? no esquema, perdeu no esquema do Ross lá. Verdade. Esqueci da punição. Mas eu acho que se paga. Eu acho que é aquele tipo de troca que se paga. Então, ok. Para mim, me chamou a atenção em 2 trocas. A primeira troca que eu achei que foi genial foi o Jacksonville pegar o Ridley. Yes. Aproveitou a suspensão dele e pagou um preço muito abaixo. Se você pensar, ano passado, quanto que o Miami pagou pelo Hill, quanto que o Raiders pagou pelo Davante Adams, o Ridley é nesse nível. E você pegar uma escolha de 5ª rodada e uma de 4ª, tudo bem que essa 4ª pode virar uma segunda. Mas se virar uma segunda, porque deu muito bem, deu muito bom. Porque pelo que eu vi, as condições uma escolha de 4ª rodada para ele estar no roster. Aí se ele jogar não sei quantos jogos, vira uma escolha de 3ª rodada. E se ele renovar o contrato com o Jacksonville, aí vira uma escolha de 2ª rodada. Então para virar uma escolha de 2ª rodada é que deu certo e Jacksonville gostou. Então vale muito a pena. Eu acho que gostei pra caramba. E no outro lado, eu odiei uma troca pro Chicago, achei linda pra Pittsburgh, você pagar uma escolha de 2ª rodada pelo Chase Claypool. Nada contra o Chase Claypool, mas assim, cara, você não paga uma escolha de 2ª rodada pra um cara como o Claypool. Ele não é um game changer. Ele é um wide receiver ok, razoável, máximo regular pra bom. Não é uma estrela pra você pagar uma escolha de 2ª rodada. Chicago pagou mais por ele do que Jacksonville pagou pelo Calvin Ridley, pra você ter uma comparação. Então, eu acho que essas 2 trocas me chamam mais atenção. Só para não perder a piada, essa transação do Calvin Ridley é um oferecimento de tailgate spread. Eu ia falar do Claypool, que o que eu achei um barato foi o espanto de todo mundo naquilo, né? Porque era um time que eu não esperava que fosse pegar um cara e pagou muito caro. Aliás, Chicago adora pagar caro nos negócios, né? Porque pagou caro também para o Trubisky um tempo atrás. Sim, subiu pro Trubisky, né? Pagou caro para subir, sendo que tinha o Mahomes possivelmente na escolha. Mas são gostos. E assim, o Chicago mandou o Rocco Smith pro Baltimore por um outro linebacker, né, que talvez vai suprir o Rocco Smith, por uma escolha de 2ª e de 5ª. Então, essencialmente, você trocou o Rocco Smith por uma escolha de 5ª rodada e o Chase Claypool. Eu não sei se isso é um bom negócio para Chicago, porque Chicago ganhou uma escolha de 2ª e mandou ela no Claypool. Eu não sei se isso é mais inteligente. Porque assim, o Claypool tem mais 1 ano de contrato no rookie deal. Tudo bem, isso não vai impactar, mas cara, é muita aposta. Será que com essa escolha de rodada você não conseguia pegar um wide receiver tão bom quanto, até melhor do que ele, com mais potencial do que ele? Isso aí, eu acho que... Por 4 anos de rookie deal, né? Exatamente, mas tudo bem, né? De repente o cara vai, arrebenta em Chicago e a gente queima a língua, mas a princípio é uma troca que não parece interessante. Eu acho que foi um overpay gigante de Chicago, mas é o que você falou, Clay. Chicago não é o primeiro, a gente sabe que é uma franquia que gosta aí de fazer umas doidices. Se fosse aí num time que assim, nossa, tá ajeitadinho e realmente a gente tá fraco de wide receiver, tá todo ajeitado, tá fraco só o corpo de wide receiver, eu até entenderia você gastar uma 2ª rodada para tentar reforçar o corpo de wide receiver. Mas não é um time que tá montadinho, que tá perfeito. Eu tenho saudade do Eberflus, tudo bem. Mas assim, também não tá tão bem no comando de Chicago. Justin Fields não evoluiu nada de um ano pro outro. Cara, eles fizeram um jogo bom essa temporada. Foi o jogo contra a Patriots. O resto é um jogo que o ataque sofreu. Justin Fields não conseguiu fazer praticamente nada. E assim, a defesa está jogando bem. Aí você tirou 2 peças ótimas da defesa em troca. Porque teve uma troca anterior a essa que não foi na deadline. Que foi, eu acho que me fugiu agora o outro nome. Que também é uma peça importante da defesa. E que também mandou por preço baixo. E aí agora, né, trocou o Rocco Smith, que era outra sólida que você tinha na defesa, e aí você não capitaliza em cima dele. E aí você investe no ataque, que de repente não é o problema do time. O problema do time talvez é as chamadas. Né? Você está investindo e de repente não está sabendo utilizar o Justin Fields, que ele já não tem um braço bom. Né? Talvez o jogo contra o Patriots mostrou isso. Se você começa a correr muito bem com a bola e colocar play action, colocar o Fields nessas situações, cara, ele vai se dar bem, você vai conseguir capitalizar em cima dele, mas um pocket passer, não sei, não é o estilo dele. Bom, tudo bem, deixa eu pra lá.
Assim, a única coisa que eu consigo pensar e não justifica, né, eu concordo 100% com vocês dois, é que Chicago tem dinheiro para ano que vem, mas o mercado de wide receiver e free agency é horrível. Então, a cabeça deles, eles foram lá e arranjaram um wide receiver, que eles acham que não vai valer a pena gastar dinheiro com o que vai ter no mercado, eles vão gastar dinheiro com outras besteiras. Ai, que delícia. Uma troca que eu queria comentar rapidinho, só por conta de fantasy, é a do Zach Moss indo para Indianapolis e o Hines indo para o Bills. Eu acho que o Hines ganha muito mais valor agora, porque ele não estava sendo nada direito utilizado pelo Frank Wright essa temporada. Eu peguei ele hoje de manhã. Então, nos Bills, recebendo passe, até correndo, mas ele é um bom corredor também, mas ele é melhor recebedor de passe. Recebendo um passe ali, eu acho que ele pode começar a pontuar minimamente decente. Agora o Zach Moss perde qualquer valor que tinha. Para mim, ele é o que mais perde. É isso. Concordo. Senhores, então seguindo, temos mais assuntos. Eric, você tinha uma coisa que você queria, antes da gente passar para um assunto mais esportivo, você tinha um negócio que você queria discutir com a gente, você mandou no grupo, né? Eu só achei interessante hoje de manhã, ou ontem, né, surgiu a notícia do Elon Musk querendo cobrar $8 por cada conta verificada no Twitter, agora que ele é o manda-chuva lá. E isso abre uma caixa de Pandora quando a gente fala de insiders de esportes, né? Porque vai ter gente... Claro, os caras grandes vão acabar... A firma vai pagar, né? Mas você vai ter um monte de contas com nomes e fotos parecidas com contas pagando os $8 com conta verificada. O que vai ter de desinformação aí no mercado vai ser interessantíssimo. Eu não vou nem precisar usar aquele software que eu mostrei para vocês de fazer tweet de mentira para enganar o meu grupo de fantasy, porque já vai estar pronto vindo direto do Twitter. Isso o que eu acho legal disso do que você comentou é justamente isso, né? O Twitter já estava sendo uma máquina de espalhar notícia falsa, agora vai ser melhor ainda, muito mais qualificado para isso. Então, palmas aí para Elon Musk, que é um bosta também, e tá ajudando a espalhar a porra das fake news. Sendo bem assim, ele é um gênio, né? Eu odeio ele como pessoa, acho um gênio ele como negócio. Ele errou na negociação, ele errou feio na negociação. Ele pode ganhar muito dinheiro com o Twitter se mudar um pouco o formato da plataforma, transformar numa coisa. Ele tem experiência, a primeira empresa dele foi de transações financeiras, então ele pode usar o Twitter como uma forma de transações financeiras até para países que não têm acesso, tem um monte de coisa que ele pode fazer. Agora, cobrar $8 por conta verificada, eu acho que é mais um tiro no pé e vai perder mais alguns valores, né? Mais um dinheirinho na ação. A gente podia até soltar aí uma aposta, né? Quem a gente acha que vai ser o primeiro que vai ter uma conta verificada aí, fake, vamos dizer assim. Gente, nada... É o que o Eric falou, nada me impede de criar, por exemplo, uma conta Atlanta.Falcons. E colocou pagar e ter um celular, e aí fingir que eu sou Atlanta Falcons. Tipo, eu concordo com o Eric, é surreal isso. A diferença de você ter o selo justamente por isso. O selo mostra que você é aquela pessoa. Você não precisa pagar para você falar que é aquela pessoa. Agora, a partir do momento que você tem que pagar, qualquer um pode pagar e falar que sou aquela pessoa. Eu acho que ele tá dando um tiro no pé, mas tudo bem. Não, mas é isso, eu queria fazer uma aposta com vocês. Quem vocês acham que vai ser o primeiro verificado fake? Um Trump da vida. Eu também acho. A gente falou, o Eric falou de insider, de jornalista e tal. Eu tô achando que vai ser algum político, alguma coisa. Não, com certeza. Eu acho que a briga vai ser outra. É isso que é mais bizarro ainda. Eduardo Bolsonaro. Mas esse aí você não precisa ser verificado para fazer fake news. Isso aí. Ai, meu Deus. Chefinho, só uma informação de 5 segundos que eu acho legal a gente compartilhar, porque a gente fala pouco de esporte feminino aqui. Final do futebol feminino da Liga Americana, maior audiência de todos os tempos, 915 mil pessoas assistiram Portland e Kansas City, então um aumento gigantesco aí de percentual, e eu acompanho as propagandas, assim, mostra que com investimento e dando espaço na mídia,
tem, claro, menor que futebol masculino, não vai entrar nessa discussão, mas tem espaço para crescimento, tem espaço para desenvolvimento, tem espaço para crescer o esporte. Então, um número bem legal de ver a final feminina, do soccer feminino, gerar números tão bons aí na TV americana. E é legal você falar isso, que pode parecer pouco, mas o soccer masculino nos Estados Unidos também tem pouca audiência. Isso. Então, assim, realmente é bem expressivo. Pode parecer pouco, mas não é. Isso. Boa, só que vocês falarem de soccer, vocês estão arrumando inimigos. Não, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. A gente arrumou tanto inimigo, com tanta treta aqui, desde que a gente voltou, a gente só tá arrumando treta. Toda semana tem uma treta. Não tem problema. Kiba, lembra que a gente falou essa semana, cara? Eu não gosto de gente, foda-se. Tamo junto, tamo junto. Beleza, então. Já que a gente vai falar de treta, vamos continuar arrumando treta. Steve Nash foi demitido do Nets. O Nets começou aí ganhando 2 jogos na temporada só. Inclusive um dos Pacers, que foi na segunda-feira, e perdeu outro dos Pacers também, que a molecada jogou bem demais, dominou o Nets. Mas caiu fora Steve Nash. Aí eu tenho 2 perguntas para você. Eu era muito fã do Steve Nash, eu troquei muita ideia com o Eric sobre isso. Não sei se eu levei para o grupo inteiro, mas eu conversei bastante com o Nash, com o Eric sobre o Nash. Aí 2 perguntas para vocês. Primeiro, Steve Nash falhou muito ou isso é pressão de Kyrie, pressão de Durant e o resultado desse começo de temporada? Segunda pergunta, quem substitui o Nash? Quer dizer, quem substitui o Nash não sei se confirmou ainda, mas estava com um boato bem forte de que será o Doca. E aí, o que pensar disso? Então vamos na primeira. Steve Nash tem espaço ainda? Deixa o Eric responder. Deixa eu responder a tua pergunta em 3 partes, mas vai ser rapidinho. Ele falhou, a tua pergunta foi essa. A resposta, pragmaticamente, é sim. Ele aceitou um trabalho em que ele sabia as peças que ele teria. Claro que não sabia o tamanho da maluquice do Kyrie, né? Mas ele não foi um coach com resultados tão bons assim, problemas principalmente defensivamente, né? Ele não conseguiu implementar um esquema defensivo que pudesse competir com os outros times do leste. Então, falhou um pouco como técnico, mas respondendo a tua segunda pergunta, claro que tem espaço se ele quiser, mas me dá a impressão, e vendo o Nash antes de virar coach do Nets, cara, ele não quer isso. Assim, eu acho que ele aceitou porque ele queria um desafio diferente, mas ele é um cara que vai ser tão gente boa, tão de bem com a vida. Eu acho que deixou marcas esse emprego que ele teve aí, que vai fazer ele perceber assim, porra, eu vou virar comentarista, eu vou falar de soccer, eu vou falar de basquete na TV, tem tantos canais diferentes aí. Me dá a impressão que ele não vai acertar algo no curto ou médio prazo. E basicamente é isso. O que tu acha, Luquita? Cara, eu concordo quando você diz que ele falhou, porque assim, primeiro, eu não acho que tem que passar o pano e falar, ele não sabia. Não, ele sabia. Ele é um jogador, ele conhece os jogadores, ele sabe como é que funcionam as coisas, e ele não conseguia ter controlado os jogadores. Isso para mim já foi o ponto no que ele falhou. Segundo, ponto tático. Ele falhou ponto tático, não só no ponto comportamental, ponto tático também. O Nets não tem padrão de jogo, o Nets não é um time encaixado. Simplesmente ele achou, eu tenho Kyrie, eu tenho Kevin Durant, beleza, só reunir os caras e pronto, aí a gente vai longe. Não é assim. Aí cada vez mais isso se prova e cada vez mais você tem que reconhecer o trabalho do Spoelstra lá no Heat, quando pegou o trio e conseguiu fazer funcionar. Porque não é simplesmente pegar jogadores bons e fazer com que funcione. Você tem que ter todo um por trás. O Nash não conseguiu, falhou. Eu não acho que ele tem espaço por conta disso, porque ele não mostrou nada que agregasse. Simplesmente era um cara que teve uma carreira ótima e você achou que viraria um bom treinador. Não, ele não mostrou isso. Ele mostrou que ele não tem personalidade para lidar com estrelas. Ele mostrou que ele não tem um padrão tático de jogo. Então, para mim, não tem espaço na liga. Pode vir daqui 10, 15, 20 anos, não sei. Agora, para mim, eu acho que ele está queimado na liga. A liga olha para ele e fala, não, esse é um cara que eu não quero ter no meu time. Pode ser também. E assim, treinar essa geração do Canadá seria o emprego perfeito para ele, né?
Talvez. É um trabalho que não envolve tanto tempo, tanto esforço físico, né? Tanto esforço mental, então talvez seja um caminho para ele retornar a virar coach mais lá na frente. Quando a gente falou muito do... tá certo? Tá saindo meu áudio? Tá? Tá. Quando a gente falou do Nash, né, Eric, foi muito nessa questão de QI de basquete que ele tem, um cara inteligentíssimo, manjava muito de basquete, mas o Luquiba tem razão, realmente, não mostrou nada, né? Não mostrou nada. As vitórias, que quando teve vitória foi naquele clima de oba-oba, que o Nets tinha acabado de estar com 3 estrelas e o negócio foi. Mas depois desandou rapidinho também com egos. Mas eu acho que o problema dos 3 juntos não foi nem só ego, não. Para mim ali é muita gente que não é líder mesmo e nem ele soube ser líder dos 3, sabe? Então bagunçou bem bacana. Bom, a segunda pergunta era sobre o substituto dele. Estão falando do Udoka. E se a gente estava falando que esse time do Nets tinha um desvio de caráter, pode ser que agora a gente complemente a lista. Então. Pode ser que seja perfeito. Que vocês acham que isso é mais boato mesmo? Ou vocês acham que existe a chance de... Perdão. Eu acho que existe muita chance disso acontecer, porque assim, o Udoka fez um trabalho fantástico em Boston. Independente da parte pessoal, dos problemas pessoais, ele como treinador mostrou que é um cara muito respeitado na liga. Então, eu acho que tem espaço no Nets e vai fazer o Nets jogar. O que eu não concordo é que, assim, não é só no basquete, não é só nesse caso, é em todos os casos. A pessoa tem um problema, a pessoa é punida. Não existe nenhum mecanismo que impeça essa pessoa de continuar fazendo trabalho, porque você não pode impedir a pessoa de trabalhar. Mas eu acho que deveria existir um acordo da liga do tipo, pô, se o cara foi suspenso, vamos, né, respeitar a suspensão do cara. Aconteceu isso no NFL, eu lembro do Kareem Hunt, foi dispensado pelo Kansas por conta de problemas. Logo em seguida, a Cleveland vai lá e paga, não, eu quero para você para cá, vem para cá, já te dou emprego, e olha, conseguimos um cara ótimo de graça. Tem o treinador do Houston, né, o AJ Hinch, mesma coisa, foi punido, um monte de coisa, depois foi lá, acho que foi o Tigers, deu contrato para ele, alguma coisa do tipo. Então, assim, as pessoas começam a mostrar o quê? Você pode fazer quantas vezes que você quiser. Se você é competente, ótimo. Todo mundo vai passar uma na sua cabeça porque você é competente. Então, eu acho que deveria existir um acordo de cavalheiros, né, para coibir isso. O cara errou. E o cara não vai pagar pelo erro dele. O cara não ficou nem 2 meses fora. E já tá voltando, e tá voltando talvez numa situação tão boa quanto que ele tinha antes. Você entendeu? Ele, como treinador, eu acho que ele vai ter sucesso no Nets, porque o Nets tem um time para isso. Querendo ou não, você tem Kyrie, você tem o Kevin Durant, você tem ali 2 caras que conseguem carregar um time. E a pessoa certa, de repente, pode vir a ser ele. Então, eu acho que nessa parte vai ter sucesso, mas eu não concordo com isso. Eu acho que o cara foi punido porque fez besteira. A gente não sabe o tamanho da besteira, mas quem sabe diz que a besteira é grande, é gigante. E aí passa um pano e beleza, o cara tá de volta e segue o jogo. Eu acho que não é por aí, mas tudo bem. Quem sabe alguma medida, né? Concordo 100% com o Luquiba e reitero aquilo que eu escrevi no grupo essa semana. Quem vai perceber que o mundo funciona assim? Josh Primo. Se você tem talento, se você tem nome, você consegue sobrepor isso. Se você não tem ou não conseguiu esse reconhecimento ainda, você vai ser usado como bode expiatório para mostrar que a liga é moral, que a liga pune esse tipo de coisa. Esse menino nunca mais vai ver ou vai demorar muito para ver as quadras. Porque é assim que funciona. Aí, essa coisa, tipo, se alguém faz alguma coisa ruim e você critica, por que você não criticou aquele outro caso? Por que você não criticou aquele outro caso? Então, é assim que funciona o mundo hoje em dia. Cara, tudo que o Luquiba falou para mim tá certo, ele vai ter sucesso, ele é um baita de um treinador, deveria ser punido, mas não é assim que funciona o mundo, bola para frente. Não tem muito que choramingar sobre isso. Inclusive, só para quem não sabe, Josh Primo é um jogador que estava no... Mas é bom você começar com essa frase, né? Então, é um jogador que estava no San Antonio Spurs e ele foi também dispensado por uma conduta que também não foi revelada, mas uma péssima conduta. E... parece que é algo semelhante a Deshaun Watson.
O dele parece que é um pouco diferente, né? Porque o Deshaun Watson de fato teve contato. Parece que ele só se expôs. Né? Ele só simplesmente abaixou as calças e olha, sabe? Tipo Antonio Brown ali naquela piscina lá. Mais ou menos isso. Aham. Sim, sim. Mas enfim, tá fora dos Spurs. Ele foi uma escolha de loteria, não foi? Sim, 12, pick 12. Então. Então, assim, bizarro. Parabéns pela estupidez, garoto. Não, e só vocês falaram do Deshaun, veio à cabeça que hoje de manhã, quando eu estava olhando o app da NFL Fantasy, estava lá como o segundo quarterback mais pego no waiver wire essa semana. Então, ele volta já, né? Ainda tem 3 rodadas, mas a galera já está se antecipando. Né? Lamentável. Deixa o Brissetão lá, o Brissetão tá mandando bem pra caramba. Beleza, último ponto da nossa semana, que é um ponto interessantíssimo, e eu vou começar de forma clickbait, só que eu vou, na hora que eu for lançar isso, clickbait, porque byte é outra coisa. Byte são 8 bits. Muito nerd essa. Mas enfim, eu vou começar de um jeito para realmente ser, e depois eu corto só essa parte que eu estou introduzindo para soltar. Jeff Bezos vai chegar na NFL. Olha só. Jeff Bezos vai comprar o Washington Commanders. Já estamos sentindo isso. Eu comentei isso, inclusive, no jogo do Commanders que eu presenciei ao lado de alguns torcedores. Falei assim, o Bezos vai passar aqui, vai comprar, vai dar um up nesse FedEx Field. Aí até ouvi uma piada falando assim, o bom é que se o Bezos comprar os convites, né, as nossas entradas anuais, no dia que você comprar, no dia seguinte está na sua casa, porque a Amazon entrega, que é uma beleza. Então, assim, brincadeiras à parte, Dan Snyder agora realmente já chamou um grupo para avaliar a franquia e vendê-la. Então, depois de, acho que 2 anos, desde a última notícia que saiu de Washington Post, todos os escândalos de assédio que tiveram lá dentro, mudança do nome do time, ele falando que não ia vender, ele falando que não ia trocar o nome do time. Bom, enfim, vai vender, foi anunciado isso. Provavelmente teve muita força dos outros donos da NFL em cima disso. E é isso. O que vocês acham? Falei do Bezos, mas será que é provável mesmo? Ou só o Dan Snyder tá vendendo e a gente vai ter que aguardar? Eu quero ver ele chegando com o foguete dele, né? Mas uma coisa que eu não sei, tá? Eu abro com eu não tenho a mínima ideia. Se a relação da NFL com a Amazon tem algum impeditivo dele também ser dono de um time. Eu não sei, eu realmente não sei. Mas o contrato com a Amazon é grande, é de longo prazo, então eu não sei como é que ficaria essa parte dele também ser dono de um time, porque teria de alguma forma teria conflito de interesse. Mas, cara, acho que o pessoal mais feliz essa semana é o torcedor do Washington Commanders, né? Porque, tirando os mais velhinhos, que ainda lembram lá do título do Mark Rypien, que eu lembro ainda daquele jogo, é um dos caras mais incompetentes da face da terra quando a gente fala em gestão de clube esportivo. Então, não vou nem entrar em todo o mérito de quão calhor do cara é, mas simplesmente com o torcedor do Washington deve estar feliz, porque provavelmente vai ter alguém que saiba gerir um negócio de esportes. É bizarro, né? O foguetinho do Bezos é o Dick Rocket, né? É isso aí. Dick Rocket. E aí, Luque, o que tu acha? Não, eu acho primeiro que com certeza deve ter rolado pressão de proprietário. Porque começou a pipocar notícias de que estava tendo complô, que eles estavam se reunindo, que o Snyder não tinha força, que aí parece que o Snyder começou a ameaçar, inclusive uma das ameaças foi o Jerry Jones, dizendo, eu sei bastante podre dele. Então, assim, estava rolando meio que uma direção que ia rolar alguma coisa nesse sentido. E, cara, pro esporte é ótimo. Começa por aí. Os donos devem ter realmente se juntado e falar, olha, a gente vai perder dinheiro se continuar dessa forma. Né? O estádio é horrível, você esteve lá, você pode atestar isso. A franquia não faz nada para querer, né, mostrar algum tipo de resultado, simplesmente foda-se que com qualquer coisa que está acontecendo, o time é meu, eu faço o que eu quero. Então, assim, eu acho que é um bom ponto. Mas entre vender
eu acho que ainda tem que ter um pouco de tempo, porque ele simplesmente contratou um banco para fazer uma avaliação. Então, assim, isso não quer dizer que de fato ele quer vender o time. Talvez ele só quer ter uma ideia de quanto que vale o time. Então eu ainda não comemoro, eu ainda não começo a soltar rojão, eu ainda sou um pouco cético a respeito disso, porque o cara não vai abrir mão de um negócio só por conta disso ou daquilo. Nada vai forçar o cara a fazer isso. Então eu ainda esperaria antes de comemorar. Eu comemoraria, sim, como o Eric falou, se eu fosse torcedor do Commanders, pelo seguinte caso. Se tem essa avaliação, é o Bank of America, né, que vai fazer a avaliação? Sim. Né? Sim. Se eles fazem a avaliação do time e dá um valor que ele não está esperando, se o cara é de negócio mesmo, o cara vai tentar pelo menos dar uma subidinha nesse valor. Então ele vai fazer alguma coisa para dar uma incrementada no valor. Então, assim, eu acho que dá para ter pelo menos uma pequena esperança já para o torcedor de Washington. Esperança eu concordo. Esperança eu concordo, dá para ter. Mas ainda de comemorar que beleza, vai rolar, eu acho que ainda é um pouco cedo. Não, tem razão. E só um ponto, né? Quando a gente fala em oferta e demanda. E a venda do Broncos mostrou isso. Não existe nada mais lucrativo, pegando o quanto ele pagou quando ele comprou, o que ele venderia agora, não existe nada mais valorizado hoje no mundo do que uma franquia, principalmente da NFL. Então, eu não sei quantos anos tem o Snyder, ele deveria estar, vou capitalizar agora e vou investir em outras coisas. Porque talvez não valorize tanto mais quanto valorizou nos últimos 10 anos. Não faço a mínima ideia, só estou especulando. As marcas esportivas geralmente têm esse valor absurdo, até porque muitas vezes a marca nem está atrelada as pessoas às vezes aceitam aquela marca mesmo não estando atrelada ao time, ou não entendendo que é o time. Boné do Yankees, boné do Dodgers, boné do Raiders, tipo, então a marca realmente vale muito. Tudo bem que o Commanders é uma marquinha bem bosta, né? Mas assim, enfim, esperança é a última que morre. Pode dar alguma coisa. Aí, de repente, vende, o cara vai lá e compra o Capitals, compra o Nationals, compra o Wizards e continua pegando ali o pessoal de Washington. Mas enfim, seria muito legal. Eu não gosto do Bezos, mas seria muito legal o Bezos assumir uma franquia da NFL. Salvo o que o Eric disse aí, mas também acho que existe laranja lá também. E mesmo assim, eu acho que só de você ter o direito de transmissão, eu acho que não seja um conflito de interesse, porque, pelo contrário, você quer que a liga funcione, você tem no time ou não é você que decide os jogos que você vai transmitir, né? A NFL que faz o calendário e ela que separa os jogos, então você não tem poder nisso. Eu acho que não deve ter nada que impeça nesse sentido. Que, vamos lá, gente, o ponto é o que esse contrato hoje ele existe, mas em algum momento ele vai estar aberto para negociação. Aí você ter um dono da liga negociando com ele mesmo, existe sim conflito de interesse. Então tem que colocar esse ponto. Não é tão simples assim, mas, de novo, não tenho ideia, só estou colocando esse ponto. Mas aí ele vai arrumar um laranja, fica tranquilo. Mas aí ele vende a Amazon. Ele assume a AWS, né, que é a parte mais lucrativa da operação. Exato. Se bem que ele já está meio afastado disso, né? Ele está mais preocupado agora com os claro. Ele está mais preocupado com os foguetes dele. Exatamente. Beleza, senhores, esses eram os pontos. Vamos World apostar Series, um pouco. World Series. Vocês querem falar um pouquinho de World Series? Então a gente fala. Cara, acho justo. Se a gente não falar agora, de repente pode ser que acaba. O que eu ia falar agora. Pode ser que ela acabe. Meu comentário. O grande... quem ganhou maior valor nesses primeiros 3 jogos de World Series, hoje vai ter o quarto, acho que a gente publica amanhã, então serão já o quarto jogo. A cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia melhorou a sua imagem da cidade que xingava Papai Noel e xingava a contusão do jogador para um dos públicos mais divertidos e mais apaixonados do esporte. Então, eu acho que ninguém ganhou mais nesses últimos dias do que a cidade de Filadélfia. E que reação, né? Que reação dos Phillies. Se a gente pegar o que a gente gravou, quando a gente falou de previsão de MLB, eu brinquei bastante. Falei assim, essa é a janela do Phillies. Vocês acham que eles chegam com mais força tal? A gente falou, depende, depende. E foi um time que realmente mostrou muita força. Não tinha uma grande defesa. O Padres pareceu que percebeu isso e estava jogando só para contato, rebatendo só para contato, para conseguir
circular, anotar corrida, mas, cara, eles se superaram jogo após jogo. Agora com o Houston também. Ontem foi home run derby o jogo. Assim, absurdo. E, puta, é muito bacana. O uniforme do Phillies é legal. O mascote do Phillies é legal. O mascote é legal pra caramba. É o melhor. O ballpark é legalzinho. Pô, o Bryce Harper jogando bem é muito legal. O Zach Wheeler jogando bem. Ver o Nola jogando é demais. Então, assim... Estou muito feliz pro Philadelphia e seria muito legal se ganhasse do Astros. Beleza, já dei meus 2 minutinhos de Phillies. Cara, quando a gente falou, eu até lembro que eu falei para você, Clay, é outro mundo. Playoffs, não dá nada de temporada regular, você pode levar para playoffs, que playoffs, de repente você esquenta, você consegue uma série boa e vai embalando. O Phillies é o caso mais concreto que a gente pode falar a respeito disso. É um time que ninguém dava muita coisa para esse time. Tudo bem, é um time que talvez poderia beliscar um playoffs, mas chegar em World Series, eu acho que só os mais fanáticos que poderiam acreditar. Não brigou pela divisão, né? É um time que estava ali encostado, entendeu? Olhando ali só de longe o que estava acontecendo. Começou a esquentar um pouco. E eu acho até engraçado que eu tinha um colega meu que ele foi para Houston. Ele assistiu a série Houston e Phillies, que foi a série que classificou o Phillies para os playoffs. E aí ele falou, poxa, se eu soubesse que lá eu estava assistindo já a prévia de World Series, né, talvez eu teria dado uma importância maior para aquilo. Mas é um time que está cheirando vitória. A série que eles jogaram, né, em cima ali do St. Louis, já mostrou que é um time que veio forte. Atropelou Atlanta, né? Padres, então, nem se fala, mas é o que a gente conversou. É um time que chegou e deu sorte. Tudo conspirou a respeito e deu sorte. Só que você tem um diferencial nesse time. É o Harper. Cara, o que ele tá jogando nos playoffs, eu até separei aqui. Ele tá com média, nos 14 jogos de playoffs, ele tá com média de quase 40% de aproveitamento no bastão, 42% chegando em base. Ele tá com um slugger de 81%. Ele tá com OPS, né, que seria a soma do slugger mais porcentagem base, de 1.232. Esse número de 1.232 é o 11º da história de jogadores em playoffs com mais de 50 jogos. Então, assim, o que ele tá fazendo é uma coisa que é raro acontecer. Fora os 6 home runs e 13 corridas impulsionadas, mas ele tá rebatendo demais. E já começou até papo assim, por que não coloca ele em intentional walk? Né? Fazer a tática de Barry's Bonds, fazer uma tática, né, nesse sentido. Para que você vai querer se arriscar a arremessar para um cara que tá tão quente assim? Né? E ele tá carregando o time tá no embalo, o time tá numa moral, não teve... Você não vê esse time fraco mentalmente. É um time que tomou a porrada de 5-0 no jogo 1, aí você fala, já era o jogo. Não, o time foi lá e virou 6-5. E não é a primeira vez que ele faz isso. Já fizeram isso contra o San Diego também. Tomar uma porrada e vai lá e virar o jogo. Então é um time que está preparado para isso. Houston, por outro lado, é um time que não pegou desafios. Eu acho que assim, foi da mesma forma que Philadelphia não pegou talvez os melhores times, eu acho que Houston também foi jogando tipo, beleza, tá fácil essa série, tá fácil. Aí pegou um Yankees que simplesmente pipocou, né? Aí pode colocar, foi por conta do estádio aberto, aquela polêmica que o Boone queria que fechasse o teto e não fecharam, isso interferiu, não interferiu. Mas a questão é que Houston tá jogando o feijão com arroz deles, né? E agora, de fato, eles estão pegando um desafio. Vamos ver se eles vão conseguir reverter, né? Eu não sei, eu ainda não palpito, 2-1, acho que a série tá aberta. Tudo bem que são 2 jogos em Filadélfia, mas o Houston pode perfeitamente ganhar um desses 2 jogos e levar de volta para Houston. Então, eu acho que eu queria que o Phillies ganhasse, mas eu tenho medo de falar que o Phillies ganhasse, porque a gente até brincou, né, naquela estatística que diz que os anos que o time de Filadélfia venceu em beisebol teve alguma crise financeira. Então, eu tenho um pouco de receio de torcer para isso, né? Mas tudo bem, vamos ver o que acontece. E o jogo de ontem, né, gente, é tão emblemático que o Harper acerta o home run e a primeira coisa que ele faz quando chega no dugout é chamar o cara que tá ali, tipo, para dar a indicação do tipping que o McCollum estava dando com o joelho com o breaking ball dele e o fastball dele. Então, assim, como
completamente dentro do jogo, né? E essa é a parte mais legal. E assim, a única analogia que eu consigo pensar desse time do Phillies, Mario Kart, né? Mario Kart. Nossa. Tá lá atrás e começa a jogar os negócios. Fantástico, ótimo. Interessante, a resiliência do time, realmente, como o Luquiba destacou, acho que é um ponto alto do Phillies. Bryce Harper é o nome da pós-temporada por enquanto, talvez, também? Acho que sim, a gente pode falar isso. Se tivesse MVP de pós-temporada, a gente já poderia dar para ele, mas futuramente, se o Phillies ganhar mesmo, ele pode ser MVP da World Series, então é interessante. E em cima de tudo isso ainda, para a gente torcer mais para os Phillies, teve o caso do Framber Valdez lá, que falaram que ele estava passando vaselina na mão no jogo, foi no jogo 2, né? Acho que foi no jogo 2. Isso. Que estava 5-0 pro Astros, e ele estava jogando muito bem na televisão, elogiando absurdamente a qualidade de arremesso dele, mas depois do jogo parece que já saiu um papinho que ele estava passando uma vaselina ali para ter mais aderência na bolinha. É porque tem imagens que mostram toda hora, ele esfrega aqui. Só que assim, desde que mudou as regras, toda a entrada, vai lá o umpire e vai checar ele. Então, assim, eu acho que nesse ponto não tem muito sentido. Você querer falar que o Houston tá roubando sinais, eu acho válido. Porque você vê a performance do time em casa, fora de casa, você vê que tem diferença ainda. O time que mais rebate, breaking balls. Então, assim, você percebe que é um time que, teoricamente, está preparado para outras coisas. Essa trapaça eu acho que não rolou. Eu acho que outras trapaças pode estar até rolando. Essa eu acho que não rolou. Essa eu acho que já é mais teoria da conspiração. Mas é isso. A gente tem motivos para não querer o Astros campeão. É isso aí. Então pode ser que realmente a gente não tenha mais... Já tem um campeão quando a gente... Não, provavelmente não. Com certeza teremos um campeão quando a gente gravar. O último jogo, se não tiver nenhum atraso, o último jogo é dia 6. Exato. Hoje tem um jogo... Chuva, né? Hoje tem o jogo 4, se não tiver atraso. Amanhã tem o jogo 5. No dia 5 tem o jogo 6, se precisar. E no dia 6 tem o jogo 7, se precisar também. Boa. Então, como a gente só volta lá pro dia 9 para gravar, então a gente já terá o campeão. A gente vai entrar nesse podcast aqui com música de Phillies ou música de Astros. Não, de Astros a gente não vai entrar, mas de Phillies, com certeza, se tiver o caso, a gente bota até o Philip Fenerick aqui embaixo na gravação. Mas é isso. Agora fechou. Fechamos e vamos faturar, vamos lucrar, vamos apostar um pouquinho. Não tem Show Me The Money ainda, Luquiba. Não tem, mas terá. Uma hora terá. Estou preparando os vídeos de Cooperstown, dos jogos. É justo. Então, tem muita edição para ser feita. Inclusive, eu mando uma palhinha para vocês, terminando aqui. Aí. Senhores, vamos apostar. Eric, o que você trouxe para nós? Cara, essa semana saiu o primeiro ranking do College Football, né? Então, a ordem Tennessee, Ohio State, Georgia, Clemson. Os primeiros 4, né? Ainda estamos num playoff de 4. E sábado tem o maior jogo do ano, por enquanto, que é Georgia e Tennessee. Então, a gente tem pelo ranking, Tennessee é 1, Georgia 2, Georgia 1, Tennessee 2. Pelo ranking dos playoffs, Tennessee é 1, Georgia 3. Então, resumindo, é o jogo do ano. O que mais me chama atenção aqui, Georgia está sendo considerado favorito demais. Então, eu peguei o money line. Então, quando a gente fala em money line, a gente fala ganhar ou perder. E Georgia está pagando 1,34 e Tennessee está pagando 3,30. Aqui a aposta é no valor. Então, eu acho interessante esse retorno de 3,30 para o Tennessee num jogo em que, sim, Georgia é favorito, na minha opinião, mas é parelho. Para vocês verem o tamanho do jogo, o ingresso mais barato hoje disponível é $626. Então, é o jogo do ano, é SEC, o sul dos Estados Unidos vai parar. Não sei se vai ter transmissão aqui na Star Plus, porque é jogo da CBS nos Estados Unidos, mas arranje um jeito de assistir, que o jogo vai ser legal pra caramba. Eu vou validar isso. Eu vou validar se vai ter o jogo. Enquanto vocês vão falando aí, eu vou validar, tá? Depois o Luquiba já puxa o seu underdog, tá? Depois que vai terminar. E NFL, 2 apostas. Vikings e Commanders. Então, Commanders, que é agora o novo time do chefinho, já que ele assistiu ao vivo, né? O 28º time do chefinho nas ligas, né? E o interessante para mim é que o Vikings é um favorito só de 3,5. Eu achei o spread baixo.
Então, aqui eu estou apostando no Vikings, no spread. Então, o Vikings tem que ganhar de 4 pontos ou mais para a gente ganhar essa aposta. E aí, a aposta contrária, Jets e Bills. Sim, Bills deve ganhar o jogo, mas o spread é 12,5. E eu acho o spread extremamente alto. Então, aqui eu estou apostando against the spread no Jets, o time que tem uma das melhores defesas da liga. E, Luquibo, qual que é a tua, my friend? Então, eu gostei pra caramba de 2 casos por conta desses spreads. O do Bills, era um que eu tinha marcado, e o outro, Titans at Chiefs, que também tá 11, menos 11 pra Kansas. Uau. Então, assim, eu acho genial isso, porque Titans tem total chance de ganhar esse jogo. E se perder, talvez não vai perder por menos, assim, tomar quase 2 touchdowns de diferença. Então, a minha zebra da semana é o Titans vencendo o Chiefs em Kansas. Ou pelo menos cobrindo o spread, né? Sim, com certeza. Eu acho que é a aposta bem interessante mesmo. Good job. Crianças, eu não achei... que eu acho que a Star Plus não consegue passar esse jogo principal da CBS americana. Pelo menos tem sido a tendência, tá? Não tem mesmo. Mas deve ter algum método de assistir o jogo. Isso eu não comento, mas... Se eu descobrir, eu passarei depois nas redes lá algum método de assistir. Mas é isso. Dos principais jogos, inclusive, da semana, o que vai passar na Star Plus é Alabama e LSU. Que é um bom jogo, tá? É um bom jogo. É o 6º contra o 10º. Mas é isso. Eu realmente não tem como. E agora vai passar também Oregon e Washington. Mas aí não é um grande jogo. Mas Tennessee e Georgia deve ser um baita jogo. Então, se você estiver fora e consegue assistir, beleza. E assim, a parte legal é que eu não lembro de Tennessee ser relevante nos últimos 15 anos. Então, até mais, talvez. Então é bem legal ver o Vols de volta, o time do nosso querido Peyton Manning. É isso que eu ia perguntar. Talvez a última relevância foi com o Peyton, né? Teve um pouco depois, como time, né? Não brigando por título, mas continuando relevante na SEC. Mas a última década tem sido horrível, na verdade, né? Então, ver o time de volta tem sido legal. Então é isso. Apostamos. Não é isso. Apostou, não tá certo, é isso, né? Tá certo. Não, é que ele falou legal, eu falei, depende do que você olha. O pessoal de Ole Miss não vai achar tão legal assim, não. Eles estavam contentes quando eles estavam quietinhos, né? Aliás, o Peyton foi traíra, né? Pra família lá. Pois Mas eu passo um pano para essa, porque se o Cooper não tivesse se lesionado a ponto de não poder mais andar, se ele continuasse jogando, eu acho que o Peyton iria para o Ole Miss também. Aí ele não quis ficar com essa dor de não poder ter jogado com o irmão, ou ficar pensando que ele poderia ter jogado com o irmão. Eu não acho que é isso, mas eu não vou falar isso agora. Então, beleza. Segura isso para a dica, que eu já posso emendar uma dica. Então fechou. Vamos para a dica. Vai lá, Luquiba. Você já cantou Book of Manning. É um documentário fantástico. Conta essa história toda, conta, né, desde o Art, do pai, depois dos 3 filhos, a carreira dos 3, o que aconteceu com os 3, as decisões de cada um. Né? Não fala tanto, né, agora do neto, porque o documentário foi antes disso, mas ele mostra um pouco dessa história. Eu não acho que o caso do Peyton foi por conta disso. Eu acho que o caso do Peyton foi assim, eu quero descolar da sombra do meu pai, eu não quero seguir os passos do meu pai. Eu quero ser o meu próprio nome. Né? Eu acho que o Eli foi mais assim, não, eu vou fazer o que meu pai e tal, não sei o que lá, vou seguir. Mas eu acho que o Peyton foi o meu oposto. Porque pelo que, né, eu não vou ficar dando spoiler, mas pelo que mostra, o Peyton sempre foi um cara muito profissional, desde pequeno. Então, assim, eu acho que a pessoa que já tinha uma visão, eu quero ser um atleta de elite, então eu vou trilhar os meus passos, eu vou seguir a minha carreira, eu vou tomar as minhas decisões. Eu acho que é por aí. Mas vale a pena, tá? Eu acho que no Star Plus, né, o Book of Manning, vale muito a pena assistir. Boa. A dica que eu tinha trazido, eu tentei ficar procurando alguma coisa que a gente fosse juntar com os nossos papos, tal. O Luquiba já ajudou nessa, o link foi perfeito. Mas como a gente falou um pouquinho da NBA, falou do Nash, falou do Doca, eu tô tentando procurar alguns documentários bem legais, e eu assisti um recentemente, que tá na Netflix, daquele... como que chama mesmo aquela série? É o Untold.
a Untold, que já teve falando do Pacers, da briga de Pacers e Pistons, teve o do Manti Te'o, que era o jogador lá de Notre Dame, que falou que tinha uma namorada, que a namorada não existia. Então tem vários documentáriozinhos legais nessa Untold, e saiu um que é Ascensão e Queda da End One. Quem não sabe o que é a End One, é uma marca que existia de basquete muito forte, Ainda muito existe. mais voltada. Ainda existe, né? Mas não tem nem perto da força que tinha no passado. Ela estava muito ligada a tour que alguns jogadores mais de street faziam ao redor dos Estados Unidos, gravavam as suas fitas e vendiam material em cima disso. Fala quando a marca tentou chegar na NBA e aí o primeiro jogador que foi escolha alta de draft usa a marca e estoura o tornozelo porque o tênis escapa a sola. Então, assim, vai contando toda a história da empresa. Vai contando do desastre de tentar entrar no mercado de tênis até tudo que eles foram fazendo e como era aqueles caras que viviam daquele estilo, né? E como eles foram usados, porque eu acho que não tem outra palavra a não ser isso. Mas assistam, é um baita documentário. Concordo, muito bom mesmo. Pensei que você ia falar do juizão da NBA que arrumava os jogos ali, que apostava. Esse vai ficar para a próxima porque eu não li ainda, não assisti ainda, tá na listinha. Mas bom, depois que eu assisti, também. quando a gente vier xingar algum árbitro aqui, a gente coloca isso para emendar. De resto... E só fazer justiça só, que eu achei que você foi um pouquinho sacana. Cara, o Manti Te'o, ele sofreu um catfish. Não é 100% culpa dele. Bom, Não, sim. Mas deixa eu... É que, tipo, até muito tempo ninguém sabia. E o legal é que ele tá na TV agora, tá? Ele participa da equipe de transmissão dos Jogos de Notre Dame na NBC. Eu gosto dele, né? É um cara expressivo. E a história é melhor ainda. E é Notre Dame, né, gente? Então eu acompanho mesmo. Senhores, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Desejo-lhes um efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem gravando mais uma edição do nosso podcast querido. Beijo, Luquiba. É nóis, meu querido. Obrigado. Sempre prazer estar com você, com o Eric. Fernandão também, nosso querido que hoje não pôde. E aí ansioso aí para a próxima reunião aí, para a gente bater um papo aí. Isso aí, galera. Beijo, Eric. Vocês. Bom demais estar aqui de novo. Cuidem-se, ótima semana e vão trabalhar, seus vagabundos. Vão trabalhar e desbloquear as estradas para a gente poder andar também. Senão fudeu. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Imagina se fosse do outro lado, né? Até semana que vem.